Vamos dar início ao estudo do capítulo 4 do livro de Gênesis. Antes, eu queria falar com você sobre a sua importância nesta obra que eu estou fazendo. Eu preciso que você me ajude. Eu preciso que você se inscreva no meu canal no YouTube. E preciso que você me mande um like. Por favor, colabore comigo para que eu possa permanecer. E também compartilhe com suas redes sociais, com seus grupos de WhatsApp. A obra não é só minha, ela é minha e sua. E Jesus vai ficar muito feliz em ver você nessa obra. Vamos em frente. Capítulo 4 do livro de Gênesis. Vamos ao texto. Lembrando que nós estamos usando a Bíblia versão NTLH para facilitar o entendimento. Versículo 1 do capítulo 4. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz Caim e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. Depois ela deu à luz outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se você tivesse feito o que é certo, estaria sorrindo. Mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Vamos ao entendimento destes 7 versículos, que estão agrupados porque têm relação um com o outro e vai facilitar o nosso estudo. Por que foi escrito este agrupamento de versículos? Este agrupamento foi escrito para mostrar a diferença entre uma adoração verdadeira, a de Abel, e uma adoração de aparência, a de Caim, e como a atitude do coração afeta a nossa comunhão com Deus. Para quem o autor escreveu este agrupamento? Para os israelitas, à época dos escritos, e para futuras gerações. Então, isso não se trata de uma palavra de aplicação só naquele tempo. É uma aplicação atemporal. Ela atravessa o tempo e nos alcança hoje. Ensinando sobre a importância da sinceridade na adoração e o perigo de ceder ao pecado. Quais foram as influências externas que o autor recebeu? As influências vêm das práticas de ofertas presentes na cultura agrária e pastoril da época e da compreensão de que o coração do adorador é tão importante quanto a oferta em si. Aqui eu faço um ponto. Muita gente doa para cumprir tabela. E não é isso que Deus quer. Se lembra quando Jesus viu aquela mulher pobre colocando uma moeda no gasofilácio? E ele disse: hoje esta mulher doou tudo que tinha. É o coração que Deus vê na hora da oferta, e não a oferta em si. O que o autor desejou ao escrever esses 7 versículos? O que o autor desejou ao escrever esses 7 versículos? Alertar sobre os perigos da inveja, raiva e desobediência, e a necessidade de dominar o pecado antes que ele nos domine. Qual era o propósito do autor ao escrever estes 7 versículos? Instruir o povo a oferecer a Deus o melhor, com um coração puro, e a vigiar contra sentimentos destrutivos. Este texto, desses 7 versículos, é um texto literal ou figurativo? Vocês vão aprender aqui comigo muito sobre texto literal e figurativo.
Texto literal é de aplicação prática, imediata. Não tem que ficar procurando o esotérico entre linhas. Ele já falou, está falado, aplique. E o texto figurativo, este sim, vai demandar interpretar o que é aquela figura de linguagem. O que Deus quis dizer com aquela figura de linguagem sem viajar, não é? No caso, este conjunto de versículos, o texto é literal. Está claro, não tem nada figurativo ali. Qual era o propósito de Deus ao inspirar o autor nessa mensagem? Ensinar sobre a importância de uma adoração sincera e da vigilância constante contra o pecado. E o que Deus desejou ao inspirar o autor a escrever este grupo de versículos? Deus deseja que seu povo compreenda que o pecado pode ser vencido se formos obedientes e sinceros em nossa fé. O que está por detrás deste agrupamento de versículos? Qual é o pano de fundo? O pano de fundo é a natureza pecaminosa da humanidade após a queda e a luta interna entre obedecer a Deus ou ceder ao pecado. Você está entendendo que nada é por acaso na palavra de Deus? Eu tenho estudado e pesquisado para trazer para você aqui um entendimento maior sobre a Bíblia, para que você possa realmente ler a Bíblia com aplicação, ou estudar aqui comigo, mas muito focado na aplicação. Eu tenho interesse em mostrar o manual do fabricante, Deus. A Bíblia é o manual do fabricante, para você usá-lo no seu dia a dia, entendeu? E é por isso que eu estou trazendo tantas perguntas aqui para você relacionadas aos 7 primeiros versículos do capítulo 4, para você entender que o fabricante quer que você coloque em prática aquelas linhas que estão escritas ali nos 7 primeiros versículos deste manual. Estes 7 versículos revelam a luta interna de Caim, seu desejo de ser aceito e sua frustração por sua oferta ser rejeitada devido à atitude de seu coração. Este agrupamento reforça a necessidade de manter a pureza e sinceridade no culto e na vida espiritual. Esta mensagem é para o dia de hoje, não é para aquele tempo. Ela atravessou a linha do tempo para chegar em nós hoje. O chamado à adoração sincera e à luta contra o pecado se aplica a todas as gerações hoje. A verdadeira adoração vem de um coração puro. E o pecado precisa ser dominado antes que cause destruição. Vamos a algumas perguntas para você refletir. Por que você acha que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim? Como você reage quando as coisas não saem do jeito que você esperava? Você já sentiu inveja de alguém? Como você lidou com esse sentimento? Esse texto te leva a essa reflexão. Só você sabe a resposta. Eu não sei, e você nem precisa deixá-la no meu canal. Mas esse texto te leva a essa reflexão. Vamos ver o que alguns autores contemporâneos comentam sobre estes 7 versículos. Charles Spurgeon: a verdadeira adoração não é medida pela oferta em si, mas pela intenção do coração. C.S. Lewis: o pecado é como um leão à espreita, só podemos vencê-lo pela graça de Deus. Billy Graham: a inveja e a raiva não resolvidas levam à destruição. Você tem aí no seu coração inveja e raiva não resolvidas? Precisa resolver, porque senão vai te levar à destruição. Inveja e raiva, duas coisas, dois venenos perigosíssimos que você está tomando, por exemplo, porque inveja seu vizinho, mas quem vai morrer é você, não é o seu vizinho. São dois venenos que você está tomando para matar o seu vizinho, pensando que vai matar o seu vizinho, mas vai matar você.
Ofereça sempre o melhor de si para Deus. Estes versículos se relacionam com outros textos na Bíblia Sagrada, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Deus não vê como o ser humano vê. As pessoas olham para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Com o Novo Testamento, Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Depois, esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte, não produz fruto bom. Qual a aplicação prática que nós podemos fazer desses 7 versículos hoje, na nossa vida, na nossa família, na comunidade em que vivemos, na cidade em que vivemos? Fazendo uma reflexão. Será que nossas atitudes e ofertas a Deus estão sendo feitas com um coração sincero? Ação. Devemos vigiar nossos sentimentos e não deixar a inveja ou a raiva dominar nosso coração. Se você estiver com isso aí no seu coração, agora, se ajoelhe no chão e converse com o Espírito Santo como uma pessoa. Sempre ofereça o seu melhor a Deus e peça a Ele força para vencer o pecado. Resumo final desses 7 versículos. Este conjunto de versículos, este agrupamento de versículos, ensina que a sinceridade no coração é fundamental para uma adoração verdadeira. O pecado está sempre à espreita, sempre te esperando na esquina. É como uma serpente numa trilha que você está fazendo no mar. Ela está lá, enroladinha, esperando você passar para te dar o bote. Com a ajuda de Deus, podemos vencê-lo. Nós vamos fazer uma pausa agora e voltamos no próximo vídeo, dando continuidade ao estudo do livro de Gênesis, capítulo 4. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus ilumine a sua mente, desperte na sua mente e de todos os seus familiares um desejo muito grande pelo estudo da palavra, pelo entendimento da palavra, pela prática da palavra. Que Deus abençoe todos vocês.